Eu gostaria de começar por definir o que é realmente a mídia. A mídia, de que todo mundo fala, né, é aquele conjunto de televisão, jornal, rádio, internet, que no fundo faz a nossa cabeça. E como é que ela faz a nossa cabeça? Ela faz com o noticiário, com a novela, com o futebol, com as transmissões esportivas, com tudo o que a televisão traz a você, o jornal traz a você. Mas, mais que tudo, eles formam a opinião. Ou seja, é a partir da mídia, é a partir da televisão, do jornal, do rádio, do anúncio da publicidade, né, da pesquisa do Instituto de Opinião Pública, que ela vai fazer a sua opinião. E a partir de você ter essa opinião, você começa a tomar suas atitudes, a tomar suas decisões e também a ver o mundo, a fazer com que, quer dizer, você ter essa ideia de mundo, né? Quer dizer, que no fundo você acaba sendo influenciado pela mídia. Daí o grande questionamento de hoje, que é como entender a mídia e fazer com que a mídia se volte para os seus interesses. Ou seja, o interesse do seu país, o interesse do seu trabalho, o interesse da sua turma, o seu interesse pessoal. Por isso que é importante a gente entender o que está por trás da mídia, né? Aparentemente a gente recebe uma informação, mas aquela informação, ela vai deturpar, ela vem deturpada, mas deturpada com que interesse, né? O interesse é, sobretudo, o interesse econômico, que é esse grande interesse dos sistemas de dominação. Mas vamos devagar, porque a gente precisa entender, primeiramente, como é que isso é feito, né? Você está em casa, você não tem a obrigação de estar pesquisando, você não tem obrigação nenhuma de estar estudando, nem nada, você está chegando do trabalho, você senta diante da televisão ou diante do rádio, do próprio jornal, e vê aquela informação. Então você acaba tendo uma única fonte de informação, que é a mídia, né? Porque a mídia, ela já vem, né, preparada para fazer a sua mente. Mas fazer a sua mente para que você passe a defender aqueles interesses que estão por trás, né, da mídia, que é, geralmente, os grandes interesses econômicos. Eu chamo interesses econômicos que é banco, é multinacional, são grandes empresas, mesmo nacionais, mas associadas àquilo que a gente chama de dominação internacional. O que é dominação internacional? São aqueles grandes centros que ficam em Nova York, em Londres, em Berlim, em Paris, em Tóquio, na Singapura. São esses conglomerados que hoje manipulam o poder da sua mente, o poder dos países, o poder de tudo. E o principal braço, o braço direito desses conglomerados se chama mídia. É a partir daí que eles começam a instilar aquilo que eles pretendem, né, defender, para defender os seus interesses, e aquilo você passa, sem querer, a defender aqueles interesses. São interesses, na maioria, econômicos, né? Você, por exemplo, você vai ao banco e você vai fazer uma transferência normal, ou então um cheque administrativo. Você, de repente, vai fazer uma operação de 10 mil reais, de repente você está pagando ali por um pedacinho de papel 200, 300 reais. Você pergunta assim, mas para que um pedaço de papel custa isso? Exatamente. É exatamente isso. O que o banco te... Daí a gente vê
os lucros astronômicos dos bancos é por causa disso. Justamente eles não fazem praticamente nada, os seus serviços são práticos, mas a gente precisa do banco, né? Você não consegue deixar o dinheiro em casa, né? Você precisa de administrar esse dinheiro. Então, o banco chega a ser, né, juntamente com as multinacionais, os grandes patrões da mídia, quer dizer, os grandes financiadores da mídia. Você vê, por exemplo, você vai na televisão, chega, não é só o Jornal Nacional, não, da Globo, é o jornal da Bandeirantes, o jornal da Record, geralmente tem um banco. Ou tem um banco, ou tem uma telefônica dessas, uma dessas teles que a gente fala, a Oi, a TIM, a Vivo. Então são também grandes conglomerados que ganham muito dinheiro fazendo pouca coisa. Mas você também precisa de telefonar, né? Você precisa se comunicar. Bom, e são esses setores que começam a formar sua opinião, e a partir dali você vai ser praticamente enquadrado, ter sua mente formatada para pensar justamente no que eles querem que você pense. E você claro, sem nenhuma intenção, né, de defender ninguém, a não ser seus próprios interesses, acaba defendendo indiretamente esses interesses, que são os grandes interesses, que não são os interesses do seu país, nem dos seus próprios interesses. A gente vai ver agora a influência da mídia. A influência da mídia sobre seus mínimos gestos, sobre o poder, sobre a economia, sobre praticamente tudo na sua vida. Como é que são constituídos esses grandes conglomerados? Você tem as TVs, né? As TVs hoje são mundiais, você tem as TVs nacionais, você tem as revistas nacionais, você tem os jornais nacionais, as rádios nacionais e tudo mundial também. Aí é que vem a sua abrangência, né? Porque as nossas TVs nacionais copiam praticamente tudo o que é de TV internacional, rádio internacional, jornal internacional. Então, aí a mídia, ela começa a te influenciar desde o modo como você anda, do modo com que você se veste, né? Porque a moda hoje também é uma grande patrocinadora da mídia. E as suas ideias políticas, elas não vêm só do noticiário, só do Jornal Nacional, do Jornal da Band, né, do Jornal da Record, do SBT, ou do Jornal do Brasil, do Globo, ou da Folha de São Paulo. Ela vem inoculada na opinião digamos, do locutor de futebol, do ator da novela. Você quer um exemplo da novela, de como a novela influencia, né, como a televisão de uma maneira geral? O Brizola, quando chegou do exílio há mais de 20 anos, quase 30 anos já, né, ou mais de 30 anos, ele se deparou de repente, claro, que ele vinha de 15 anos de exílio, que ele era uma personalidade nacional, um grande líder nacional e um homem da esperança. Homem da esperança de tirar o Brasil do abismo, de tirar o país, né, de dar uma arrancada para o desenvolvimento, né, sobretudo o desenvolvimento nacional, desenvolvimento segundo os interesses do país e não dos interesses do exterior, que sempre dominaram a política brasileira. Então, bastou o Brizola pisar em solo brasileiro para que já se fizesse uma novela de televisão com grande repercussão nacional, a novela chamada Salvador da Pátria, que no fundo o personagem do Lima Duarte, ele ridicularizava essas pessoas, né, que vinham para salvar a pátria, que vinham para endireitar o país. Quer dizer, já começou por aí. O Brizola já foi ridicularizado indiretamente, né? Você vê a suspicácia, né, da coisa, a que ponto chega, né, a sofisticação da mídia, né, em termos de mensagem. Então ela fez essa novela. E assim, esse é um exemplo de como a novela, de como a televisão, de como o futebol, de como as transmissões esportivas influenciam e colocam ali a mensagem política e você não percebe. Nem é obrigado a perceber, né? Mas a gente que estudou um pouquinho, né? A gente que faz uma crítica, um questionamento dessa política, né, de dominação, essa política de economia, de choques econômicos e tudo,
A gente tem essa ideia, quer dizer, a gente trabalha e tenta estudar mais ou menos. E tem uma ideia, claro, né? A gente sabe do que se passa, a gente é profissional, eu sou jornalista, né? E toda a nossa equipe que trabalha para isso. No caso do locutor de futebol, por exemplo, ele chega, ele diz uma piada, por exemplo, né? Uma piada lá, ele tá noticiando, está narrando o jogo e tal, de repente diz o seguinte: olha, o plano cruzado, o plano da época do Sarney, dos fiscais do Sarney, o plano cruzado está aí, precisamos apoiá-lo. Às vezes é direto essas mensagens, outras vezes é sutil. E de qualquer maneira, é tão rápido que você também não vai perceber. São essas as formas, né, de influenciar, né, que a mídia tem para influenciar, que você não percebe e que acaba se deixando levar por aquela noção, né, por aquela orientação, que no fundo é uma orientação. Mas eu quero também falar sobre a influência do poder, né? Aliás, a influência no poder. Ora, isto não vem de hoje. A mídia, como você sabe, ela sucede a que no passado a gente chamava de grande imprensa. Ora, que bota tempo nisso. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, esse livro aqui se chama Sob os Olhos de Perón, o Brasil de Vargas e as Relações com a Argentina. Ele fala, por exemplo, em uma determinada página aqui, isso a gente está situando essa época. Aliás, não é uma boa oportunidade, porque o Getúlio Vargas está comemorando, né? A gente está comemorando os 55 anos da morte do Getúlio. E dizia, naquela época, quer dizer, tem 55 anos, um informe da Embaixada da Argentina enviado ao governo de Buenos Aires, dizia: quem governa o Brasil? De acordo com o informe quinzenal número 80, de 15 de abril de 1953, a Embaixada Argentina aponta, pela ordem, quem manda no Brasil. Pela ordem. Em primeiro lugar, a imprensa. Segundo, os militares. Terceiro, os organismos parlamentares e deliberativos. Os organismos parlamentares deliberativos, eles não ficavam apenas no Congresso, não, no Congresso Nacional, mas, sobretudo, nos órgãos deliberativos das grandes órgãos de representação, como a Fiesp, né, a Associação Comercial, etc. Era aí, mas estava em primeiro lugar a grande imprensa. A imprensa que era, na época, só jornais.